federal e, portanto, os seus atos, né, e as suas omissões acabam ensejando questionamentos do Ministério Público Federal quando lesarem interesses coletivos. Então, nosso primeiro foco e a instauração do nosso inquérito civil, trago aqui, inclusive, o inquérito civil, para, se forem necessárias mais informações, ele se direcionou a apurar as responsabilidades da ANEEL por ações, por ação ou omissão, na deficiência, nas graves deficiências do serviço de distribuição elétrica no Rio Grande do Sul. E, desde o primeiro momento, nós nos centramos no problema da fiscalização. E sobre esse ponto, gostaria de traçar algumas informações do que nós temos e algumas sugestões, né, dentro do que me for apropriado fazer, aqui para a CPI. Uma preocupação já de bastante tempo do Ministério Público Federal é que existe, dentro da tarifa de energia elétrica, a taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, TFSEE, né? Todos nós pagamos pela fiscalização, que deveria ser executada pela ANEEL, mas a ANEEL delega ou faz convênio com a AGERGS, e para essa taxa de fiscalização, os consumidores da CE, entre 2009 e 2012, pagaram R$ 15.900.000. Então, em 4 anos, R$ 15.900.000, uma média de R$ 4 milhões por ano, pago a título de fiscalização, aliás, para viabilizar a fiscalização. Esse é um ponto que interessa, essa taxa interessa muito ao Ministério Público Federal, porque essa taxa ela é arrecadada pela ANEEL, só que há um problema que vem sendo estudado por nós e é de altíssima complexidade, especialmente, acho que parlamentares conhecem esse problema, que está relacionado ao contingenciamento. Então, desses 16 milhões de taxa de fiscalização de energia elétrica, a metade é contingenciada, por decisão do governo, para fazer superávit e questões que são bastante complexas, mas acho que de bastante conhecimento do Parlamento. No âmbito do Ministério Federal, tanto na energia elétrica quanto na telefonia, nós estamos bastante atentos a isso, não descartamos o questionamento judicial dessa matéria, mas temos absoluta certeza de que é um questionamento de muito difícil condução, né? Ele envolve toda a discussão sobre a política econômica, mas me parece fundamental ressaltar aqui diante do Parlamento, ainda que, neste caso, o Parlamento com maiores competências legislativas seja, de fato, o federal, que, se o contingenciamento é justificável em várias medidas, há que se pensar se ele é aplicável a taxas de fiscalização cobradas dos consumidores por uma finalidade específica. Então, esse primeiro ponto nos preocupa sobremaneira, é um dado que está colocado no nosso inquérito civil, e, aliás, como já mencionei ao Arthur, assessor do deputado Lucas Redecker, toda a nossa investigação está absolutamente à disposição da CPI. Nós temos, o nosso inquérito não tem nada de sigiloso, já colhemos algumas informações importantes, todas estão à disposição. Então, esse dado que passei, ele está aqui. Dos 16 milhões, metade vai para a AGERGS, ou foi, pelo menos, não é que vai, foi, né? De 2009 a 2012, as informações que nós temos é que aproximadamente a metade disso, eu não anotei aqui o valor exato, mas é só fazermos a soma, né? Eu tenho aqui os valores: 1.300.000 em 2009, 1.171.000 em 2010, 1.900.000 em 2011 e 2.039.000 em 2012. Esses 4 números somam aproximadamente 8 milhões. E aqui fica a solicitação do Ministério Federal, assim como o Ministério Estadual tem muito interesse em acompanhar a CPI, seria muito importante para uma investigação nesse caso, identificar exatamente a utilização desses 8 milhões pela AGERGS. A AGERGS é uma agência estadual que faz a fiscalização pela ANEEL e nos prestou informações importantes. A AGERGS nos deu conta de duas fiscalizações relevantes, né, sobre o serviço da energia elétrica no Rio Grande do Sul,
cujas cópias também estão no nosso inquérito civil, ficam à disposição da CPI. Não me cabe fazer juízo de valor com relação a se duas investigações, né, por 8 milhões é um número suficiente. Talvez, né, merecesse, especialmente a gravidade do problema, merecesse mais investigações do que 2, mas o fato é que, e provavelmente até ocorreram mais investigações do que essas, mas aqui são os autos de infração que me foram passados, relacionados especialmente à continuidade, né, e à qualidade do serviço. Uma dessas investigações, que ainda pende de decisão da diretoria colegiada da agência, esgotou a via da fiscalização, está agora no nível colegiado, identificou algumas irregularidades que nos preocuparam bastante e estão relacionadas à qualidade do serviço. Eu falo mais na sequência, porque acho que agora eu vou precisar falar especialmente sobre esse item da qualidade. Mas, inicialmente, me pareceu importante deixar bastante claro essa preocupação nossa com a fiscalização. É uma responsabilidade da ANEEL, mas que é delegada para a Agergs. Recebe-se 16 milhões em 4 anos, 8 milhões contingenciados, 8 milhões passados para a Agergs, e, a partir daí, a Agergs exerce a sua fiscalização. Me parece que fiscalização é um tema bastante relevante a ser tratado. É importante que se diga que, inicialmente, uma das nossas estratégias de investigação era identificar se todos os investimentos que a CE tinha incluído na nossa tarifa de energia elétrica tinham sido, de fato, realizados. Não sei quanto é o conhecimento da audiência sobre a composição das tarifas de energia elétrica, mas o fato é que investimentos que são reconhecidos pela agência como chamados investimentos prudentes, que a concessionária fez, eles vão para a tarifa de energia elétrica. Então, nós pagamos, né, pelos investimentos que a concessionária faz. Como, da minha atuação institucional no Mato Grosso do Sul, eu tinha identificado graves problemas na concessionária do Mato Grosso do Sul, a Enersul, relacionados, inclusive, à informação inverídica de investimentos. Um dos aspectos, inclusive, que levou depois à intervenção na Enersul, um dos aspectos que me preocupou no início é saber se aqueles investimentos que a CE tinha anunciado haviam sido efetivamente feitos. As informações que tenho é que foram. Tanto a Agergs quanto a ANEEL me informaram que foram. A partir disso, nós, neste momento, pelo menos, não seguiremos mais nessa linha de investigação, mas me parece que é um outro ponto que tem interesse, porque toda a percepção que se tem dessa deficiência de qualidade de serviço, ela está diretamente relacionada à inexistência de investimentos. É claro que nós temos problemas climatológicos significativos, mas alguns deles previsíveis. O nosso calor, especialmente no último ano, foi além do normal, mas todos, como gaúchos, sabemos que o nosso calor em dezembro a fevereiro ele é realmente bastante acentuado. Então, com relação a investimentos, é importante que se diga isso. Mas aqui, um outro ponto que talvez seja importante que eu relate das nossas investigações é que a sistemática de regulação na energia elétrica, ela trabalha numa perspectiva da chamada regulação por incentivos, em que a agência não diz quais são os investimentos que devem ser feitos, é a própria concessionária que indica. E a percepção que nós temos, mas é uma percepção incipiente, não temos maiores elementos, mas, como a CPI está no início, talvez possa ser uma informação relevante, é que esses investimentos que a CE vinha indicando ao longo dos anos como suficientes, não eram suficientes. No mínimo, esse aspecto talvez mereça alguma consideração, mas nós não temos informações concretas sobre isso. As informações que temos é que aqueles que foram anunciados como investimentos e entraram na nossa tarifa teriam sido realizados segundo fiscalização da Agergs e em alguma medida, da ANEEL. Especialmente no último ano,
A partir de meados do ano passado, o Ministério Público Federal, como um todo, né, e aí que eu aproveito para mencionar que me apresento aqui não só como procurador de primeira instância, que tem atribuição aqui em Porto Alegre na matéria de energia elétrica, mas como integrante de um grupo de trabalho em energia. Nós, no Ministério Federal, nós nos organizamos nacionalmente em alguns temas relevantes em grupos de trabalho. Então, são colegas de todo o país que, por terem alguma experiência acumulada em algumas áreas, passam a integrar grupos de trabalho e, nesses grupos de trabalho, tentam desenvolver uma atuação um pouco mais ampla ou contextual, né? E, no grupo de trabalho de energia, esse grupo que eu integro, desde meados do ano passado, nós identificamos a necessidade de acompanhar as renovações de concessões de várias concessionárias, porque entendemos que é um momento bastante propício para discutir problemas relacionados à qualidade. E a CE entra nesse conjunto. Então, também é importante que se registre aqui que essa é uma outra linha de atuação do Ministério Público, que, inclusive, seguiu no mesmo inquérito civil, porque nós redirecionamos o foco da investigação para isso a partir dessas novidades. A CE, como acredito que seja de conhecimento público de todos, tem o seu contrato de concessão expirando em julho do ano que vem, né? E, como expira em julho do ano que vem, a sua vigência, ele está em amplo processo de discussão sobre a renovação, né, desse contrato. E, dentro da preocupação que norteia muito o Ministério Público, até por conta de respostas do Judiciário nesse sentido, de que deve-se respeitar os contratos, que não deve-se buscar alteração nenhuma de contrato, nós temos a clareza que participar de uma discussão sobre renovação não é alterar um contrato. O contrato está sendo renovado, então algumas deficiências que se mostraram no período anterior merecem, sim, consideração nesse processo de renovação. E, desde então, desde meados do ano passado, o Ministério Público Federal, porque também tem atribuição nessa matéria, tendo em vista que, sendo o poder concedente da União, aliás, sendo a União o poder concedente, essa renovação se dará entre a CE e a União e a ANEEL, e, nesses termos, né, justamente por envolver a União e a ANEEL, essa renovação pode vir a ser questionada pelo Ministério Federal judicialmente, nós passamos a nos preocupar com isso. E aqui tem alguns outros dados que me parecem relevantes e serem destacados. Não sei se o Arthur você conseguiu entrar na... Eu atuo já há bastante tempo na área de energia elétrica e uma das questões que sempre faço questão de... Aliás, dos pontos que sempre faço questão de reconhecer publicamente é que a ANEEL pode ter vários defeitos, mas ela não tem o defeito da pouca transparência, tá? A ANEEL é a agência mais transparente das federais. E nessa preocupação de transparência, a ANEEL divulga inúmeros dados que tem. E um dado que me parece merecedor de referência nessa audiência é esse que aparece na tela agora. Ele é facilmente encontrável pelo site da ANEEL. O Arthur já sabe, né, como identificá-lo, tanto que já nos coloca na tela. Esses dois índices que aparecem nos gráficos, eles são os principais índices de qualidade do serviço de energia elétrica, o DEC e o FEC. Eles são apurados pela ANEEL e eles se referem, o DEC, à duração de interrupções. O D ali é de duração da interrupção. O E é de equivalente, porque ele é um índice que busca analisar a equivalência no coletivo, ele não é individual. Então, o DEC é duração de interrupção. O FEC é frequência de interrupção. A linha verde que aparece ali para os senhores é a linha do limite da ANEEL. Vejam que, em todos os anos, de 2008 para 2013, o limite aceitável pela ANEEL de duração de interrupção da CE foi extrapolado. Aquele gráfico ali de todos os anos, de 2008 a 2013, o gráfico laranja superar a linha verde, quer dizer que a CE teve uma duração de interrupção maior do que o limite aceitável pela agência reguladora. O quadro ao lado de frequência das interrupções mostra que a ANEEL, aliás, a CE, está dentro dos limites. Embora próximo a eles, né, ela está dentro dos limites.
Ali tem um dado, a diferença entre os dois gráficos, ele tem nos dá uma informação que merece consideração. O maior problema está relacionado à duração da interrupção. A ANEEL tem dificuldade, aliás, a ANEEL não, a CE tem dificuldade de recuperar o sistema. Então, na dificuldade de recuperar o sistema funcionar, entra certamente a eficiência da concessionária. E aqui fico muito feliz que o doutor Dacamino esteja, porque antes do início da nossa audiência, eu já dizia para ele, sei que vocês fazem auditoria de gestão, né? Vamos pensar sobre, então, a qualidade de gestão da CE, que demora muito, né, a recuperar. E esse muito nos coloca a outra tela do ranking, por favor, nos coloca também, imagino que seja um dado do conhecimento dos senhores, entre 34 concessionárias, a CE está ocupando o nada honroso 30º lugar em qualidade. Eu faço questão de ressaltar que, por exemplo, a concessionária do Maranhão está em 3º lugar, sendo que era uma concessionária absolutamente deficitária e passou, inclusive, por um processo de troca de concessionária. Houve detalhamentos que eu não poderia expressar agora, porque não os domino, mas houve um processo de troca da titularidade, uma empresa, inclusive, com capital internacional, a Equatorial, assumiu e colocou o Maranhão em 3º lugar na eficiência. É claro que, especialmente no Rio Grande do Sul, com toda o histórico da CE, né, não parece o melhor caminho, né, alguma coisa nesse sentido. Mas, no mínimo, nos parece merecedor de atenção, né, para que tentemos identificar o que a CE pode fazer para melhorar significativamente a sua situação no ranking. A propósito desse item, e como conhecedor, pelo menos em linhas gerais, do processo de regulação na energia elétrica, eu aponto 2 outros dados que talvez mereçam análise da CPI, do Ministério Público de Contas, do Ministério Público Estadual, porque dizem respeito diretamente à CE, que está relacionado à eficiência da empresa. A agência reguladora, no seu processo de revisão tarifária, ela sempre adota um critério chamado empresa de referência. Então, os senhores, né, especialmente agora, se aprofundando mais nessas questões, vão ficar mais familiarizados com essa terminologia. A empresa de referência ela tem critérios que, no entender da agência reguladora, fariam com que a empresa fosse eficiente. Os dados que nós temos indicam que, e aí a agência reguladora permite repassar para a tarifa o custo daquela empresa eficiente. Então, por exemplo, a ANEEL chega à conclusão que são necessários, vou dar um número hipotético aqui, 1.000 técnicos, engenheiros na área tal. Se a empresa tiver 1.500 técnicos, a ANEEL só permite passar para a tarifa o preço de 1.000. O custo dos outros 500 técnicos ele fica exclusivamente com a concessionária, não é passado para a tarifa. O que isso determina, pelo menos na nossa visão, mas chegamos à conclusão que não seria atribuição do Ministério Federal atuar nisso. A CE, pelo que identificamos até agora, ela tem números, né, de técnicos bem superiores ao da empresa de referência. Isso faz com que a empresa não tenha, porque, como está muito acima da empresa de referência, ela não tem o recurso na tarifa para remunerar toda essa quantidade de técnicos e, consequentemente, faltam recursos para investimento. Me parece que isso merece ser objeto de reflexão. Mas um ponto particularmente me preocupa, e falei nele por causa das durações. Esse dado merece atenção, pelo menos nosso entender. A CE tem mais técnicos do que a empresa de referência recomenda, e nós temos uma duração de interrupção muito acima dos limites. Então, se nós temos mais técnicos e a duração de interrupção está acima dos limites, alguma coisa está errada. Então, isso realmente nos parece merecedor de análise. Por fim, aqui voltando, já me encaminhando para o encerramento e relatando as atuações do Ministério Federal, é importante que se diga que a ANEEL vem, né, acompanhando o processo de renovação, e a ANEEL teria por obrigação
já ter feito uma análise sobre o requerimento da CE de renovação da concessão. Essa análise da ANEEL deveria ter sido feita em janeiro. Ainda não foi feita. O Ministério Público Federal vem diligenciando para obter essa análise técnica da ANEEL, que ela é prevista em lei, artigo 7º da Lei 12.783 e artigo 2º do Decreto 7.805, e não foi feito até agora. Nós temos uma recomendação expedida pelo nosso grupo de trabalho e referendada pelo coordenador, pelo colega que coordena a nossa atuação nacionalmente, justamente para que a ANEEL ela divulgue os estudos relacionados aos critérios de qualidade para a prorrogação ou não das concessões de energia elétrica e não realizem a prorrogação sem embasamento técnico adequado. É importante que se diga que o Ministério Federal está bastante curioso para ver a análise da ANEEL e já nos comprometemos a assegurar transparência a esse resultado, porque nós temos muita curiosidade de saber o que a agência diz, né, para a renovação de uma concessão de uma concessionária que vem seguidamente, nos últimos 5 anos, estando abaixo do seu índice de qualidade. Então, nessa perspectiva, nos parece que é bastante fundamental ter essa informação e nós estamos atrás desses dados. As informações que temos é que, de fato, esse estudo não foi divulgado porque ele não existe ainda e vamos seguir atuando. Para dar divulgação a todas essas informações e buscar um canal de interlocução com a CE e com a sociedade civil organizada, nós realizamos, na última terça-feira, uma audiência pública, a qual compareceram o deputado Hernani Polo, seu assessor, o Arthur, como assessor do deputado Lucas Redecker, e todo o conteúdo da audiência pública está absolutamente à disposição da CPI, como toda a nossa investigação, e nós, pelo Ministério Federal, nos mantemos sempre à disposição. Muito obrigado. Desculpem se eu excedi o tempo. Que isso. Muito obrigado, doutor Alexandre Amaral, que representa o Ministério Público Federal. Já temos 2 deputados inscritos, nosso relator, o deputado Catarina Palladini, e o deputado Frederico Antunes. A palavra ficará à disposição dos deputados e eles terão condições de fazer as suas colocações e os questionamentos referentes a cada assunto aqui debatido e algum questionamento direto a um dos convidados. Então, eu coloco de imediato, passo já a palavra ao nosso relator. Quero agradecer aos convidados aqui por se colocarem à disposição, por terem explanado alguns assuntos muito pertinentes e importantes relacionados à energia elétrica no Estado do Rio Grande do Sul. A investigação da CPI ela fica muito feliz e a CPI fica pela confiança de todos aqueles que aqui estão, do Ministério Público, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas e os demais, o Ministério Público de Contas também. Ficamos muito felizes, justamente pela parceria que existe aqui, em virtude de tudo que está sendo colocado. Então, passo a palavra ao nosso relator, deputado Catarina Palladini. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a cada membro que acompanha a mesa aqui, agradecer a disposição. Acho que o presidente foi muito feliz quando diz da participação efetiva de vocês na contribuição e no eixo estruturante dessa CPI. O presidente teve que se ausentar, mas, por óbvio, fruto da última audiência que tivemos aqui, a gente vai estabelecer um ciclo de direcionamento, até para não se perder, senão a gente acaba estabelecendo várias perguntas e acaba perdendo conteúdo, ou muitas vezes não consegue se sentindo contemplado pelas respostas. Então, a experiência e a vivência da CPI já nos trouxe até aqui o modus operandi. Mas a pergunta que fica para o comitê, a primeira pergunta é qual é a composição do comitê e qual o volume de investimento previsto para o setor elétrico, se possível, se há, e qual é a perspectiva. A composição do Comitê de Monitoramento. Ele é presidido pelo Ministro de Estado. Fazem parte a Secretaria de Petróleo e Gás, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, a Secretaria Executiva e a Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Também, como outros órgãos, né, a Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Petróleo,
o Operador Nacional do Sistema e a Câmara de Compensação de Energia Elétrica. Perfeito. E com relação ao investimento? Não, eu não tenho o montante de investimentos disponível aqui. Ele pode ser encontrado na página do PAC. Perfeito. Uma pergunta que cabe também, tanto para o comitê como para o ONS, levando em consideração a participação e a contribuição, até porque vocês orientam as ações de planejamento e medem isso, houve algum questionamento com relação à implementação da medida provisória 579? Vocês tiveram algum direcionamento, questionamento com relação ao impacto que isso pudesse causar? E se houve esse estudo, se vocês haviam mensurado a medida provisória 579, tanto ao ONS quanto ao comitê? O ONS ele não se envolveu nessa medida provisória 579, não. Isso foi uma questão do Ministério que fez a concessão lá da antecipação das concessões. O ONS ele não se envolveu. O ONS se envolve com a operação do sistema em si. Não se envolveu nessa medida propriamente dita. Tá. O comitê? O comitê também não se envolve diretamente com essas ações, né, com relação à medida provisória 579. Na realidade, ela é tratada no âmbito do Ministério de Minas e Energia, mas não dentro do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Você está dizendo que não teve nenhuma relação, nenhum questionamento, porque compete especificamente ao comitê avaliar as condições de abastecimento e atendimento. Foi uma decisão política e que não foi levada em consideração a questão do comitê. O senhor tem certeza disso? O comitê não se manifestou com relação a... E nem questionado foi. Perfeito. Com relação ao ANS, os riscos de apagão e interrupção no fornecimento de energia são causados por falta de recursos ou investimentos? Algum consegue dimensionar isso? Não, olha só. Do que deriva? Nós temos que dividir a questão em duas partes. Em termos grossos, em termos de transmissão e geração, o Estado do Rio Grande do Sul está muito bem suprido. Tá? Ele tem uma confiabilidade altíssima, tanto é que não houve nenhum blackout no Estado do Rio Grande do Sul. Né? Houve blackout lá para cima do Nordeste, outros lugares. No Estado do Rio Grande do Sul, há muito tempo não tem blackout. Há muito tempo o Estado ele tem sido um investimento muito grande em transmissão de energia. Em geração de energia, o Estado tem a questão só da eólica que está entrando. O Estado está sendo colocado a transmissão porque o Estado importa energia. No verão, no pico do verão, naquele dia mais que deu o recorde de energia, né, nós batemos no Estado, só para ter uma ideia, durante o mês de janeiro e início de fevereiro, batemos vários dias recorde. Todo dia batia recorde de energia. A previsão máxima que qualquer estudo que previa, ela suplantou o dobro que houve. A questão do sul do Rio Grande do Sul, a carga prevista em torno de 500 deu 750 megawatts na irrigação toda lá no sul. Então, a questão de carga foi um crescimento muito grande no país inteiro, no estado do Rio Grande do Sul foi muito grande. Tá? Então, a questão do sistema de transmissão é que está sendo planejado. A questão de geração, já há muito tempo o ONS sempre defendeu a questão de termos leilões de energias regionais e por fonte. Até agora não houve essa questão, porque não é questão do ONS, depende da EP, não tem nada a ver com o ONS, mas o ONF defende isso. Então, o Estado, hoje, é importador de energia e, pelo próximo planejamento que nós temos, continuará importador de energia e tem um sistema de transmissão cada vez mais sendo ampliado para dar confiabilidade ao Estado. A energia vem de fora, mas a confiabilidade ao Estado está sendo garantida. Perfeito. O operador nacional do sistema ele consegue prever com uma certa antecedência alguma eventual queda, perspectiva? E qual o lapso temporal que a gente consegue, uma organicidade das ações? A questão de transmissão e geração, nós fizemos várias reuniões no ano passado, como eu já falei aqui no início, só com a participação da Secretaria de Logística e Infraestrutura e outras secretarias do Estado, todas as empresas do Estado, todos os órgãos envolvidos, e essas reuniões são coordenadas pelo... Nós fizemos 9 reuniões, com discussão, inclusive, com o meio ambiente, com a FEPAM, com o IFAM, com a FUNAI, para liberar os empreendimentos que precisava do Estado. A Eletrosul fez um esforço gigantesco, antecipou a linha de transmissão de 500 kV entre Salto Santiago e Itá,
para dar confiabilidade total ao Estado. Não sei se vocês sabem, mas como estava, se perdesse uma linha de transmissão, cortava a carga dentro de Porto Alegre, cortando 700 megawatts. Com a antecipação dessa linha, que custou vários milhões de antecipação, esse evitou isso. Qualquer perda de linha de 500 km não cortava a carga no Rio Grande do Sul, no sistema. Tá? Então, o ONS acompanha mensalmente, e tendo outras reuniões, teve várias reuniões extras, a questão do sistema de transmissão de energia e geração. No caso da geração de energia, o Estado do Rio Grande do Sul foi mantido, a geração no Rio Grande do Sul, acima de 70% do seu armazenamento. Foi gerado no Sudeste, mesmo com a geração ruim do sistema Sudeste, o Sudeste mandou bastante energia para o Rio Grande do Sul para não usar a água dos reservatórios das usinas do Rio Grande do Sul. As usinas do Rio Grande do Sul foram utilizadas a plena capacidade nos dias de maiores carga do Estado. E foi mantido em torno de 70% da capacidade sempre para dar confiabilidade. Hoje, com toda a questão que está, continuamos com reservatórios do Rio Grande do Sul acima de 50%, todos eles. Então, o Estado foi, o sistema interligado, gerou energia em vários outros lugares para não gerar aqui dentro, para não sobrecarregar o sistema de transmissão e não colocar em risco o Estado. E isto foi feito durante o verão inteiro e não houve problema nenhum de atendimento ao Estado no grosso de energia. Presidente, estou fazendo perguntas nesse ping-pong aqui para a gente não perder a linha de raciocínio. Eu tenho mais 2, 3 questionamentos aqui e me tenho por satisfeito. Eu vou retornar à questão da medida provisória 579 e se a gente consegue mensurar, monitorar e mensurar o impacto disso na distribuição, geração e transmissão. A gente consegue estabelecer isso? Questiono isso à ONS. Olha, nós não participamos disso. O que eu posso dizer... Mas vocês não participaram da decisão, mas as consequências disso, por óbvio, vocês convivem. Eu posso afirmar o seguinte: o crescimento de carga que deu da população por ter condição de ter capacidade financeira de comprar mais eletrodoméstico foi mostrado, não foi só o calor, como disseram aqui. O calor no Rio Grande do Sul dá todos os anos a mesma coisa, mas a carga não deu. A carga deu muito mais alta no Rio Grande do Sul e no país. E no Rio Grande do Sul deu mais alta que todo lugar. E não é de novidade agora. Há mais de 10 anos, o Estado do Rio Grande do Sul vem crescendo mais do que o país, mais do que o Sul todo, a carga do Rio Grande do Sul. Então, não é uma questão só do calor, é uma questão que a população está tendo mais condições e comprando mais eletrodoméstico e usando. Aí vocês vão me perguntar, para o próximo verão essa carga está lá. Essa carga não sumiu, realmente ela não sumiu, compraram eletrodoméstico. Mas, para isso, é que está entrando essas linhas de 500 kV a mais no Estado. Durante o mês de maio vai entrar linhas, no mês de agosto vai entrar linhas, uma série de obras dentro de Porto Alegre, entrando várias subestações, como Viamão 3, Restinga, Porto Alegre 13, que vai seccionar ali, linhas, Porto Alegre 9, Nova Santa Rita, Porto Alegre 9, Porto Alegre 8, vários sistemas de transmissão que vai entrar, tá, tanto no Oeste também, que vão dar confiabilidade no Estado. Se vocês me perguntarem, o Estado está entrando transmissão. Está entrando transmissão, porque não tem outro jeito. Ele está no final de tudo, se não tem geração lá, tem que ter transmissão para chegar a energia lá. Tá? Eu também gostaria que o Estado tivesse aqui uma geração imensa e ele fosse exportador de energia, que ficava com a confiabilidade, mas não é a realidade. A realidade, o Estado é um importador de energia e que tem que investir em sistema de transmissão. E é isso que tem sido feito pela EP, pelo operador, e muito bem feito e coordenado pela Secretaria de Infraestrutura e pelas empresas que participam aqui. Não só a CE, mas a Eletrosul, a Tractibel e várias outras, a CIEM, que está seccionando uma linha de 500 kV em Santo Ângelo, tá? Botou outra linha, e várias outras empresas de transmissão, Terminal Oeste, e várias outras empresas de transmissão. A região da Serra vai ser entrar um sistema de transmissão grande para dar confiabilidade maior. A Garibaldi, a Carlos Barbosa, está entrando esse sistema de transmissão. Então, eu acredito que o Estado, cada vez mais, está, em termos de confiabilidade de transmissão, melhor do que quase todo o sistema brasileiro. Como é visto pela ONS e pelo comitê a questão da energia termoelétrica, levando em consideração a participação mais efetiva do Estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina? A questão, olha, a energia termoelétrica é uma questão... Nós somos favoráveis.
Primeira coisa. O INS sempre foi favorável a que tenha... O Estado não tem hidráulica mais. PCH é muito pequenininha. A questão eólica é uma questão de energia firme pequena. Dizer, não, vou ter 10 mil de eólica, mas eu tenho que ter um sistema de transmissão que a eólica pode não gerar. Só para dar um exemplo, neste verão, e outros dias também dos verões passados, nesse verão também teve, a eólica, no mesmo dia, ela pode estar gerando, como gerou, 550 megawatt-hora, numa hora, e 4 horas depois, zero. O vento aqui no sul é diferente do vento do Nordeste. O vento do Nordeste é um vento constante. A geração eólica do Nordeste ela gera constante, porque o vento é sempre soprado. O vento no estado do Rio Grande do Sul é vento de rajada. Ele vem e gera muito, mas na pouca hora depois ele não tem vento, não gera nada. Não sei se está entendendo. Então, é uma energia que nós não temos o controle da primária. Se você vai dizer, mas o carvão tu tem, que está lá estocado, tu tem. Entendeu? Tu tem. O gás tu tem. Entendeu? As outras tu tem. A hidráulica tu tem, reservatório tu tem. O vento tu não tem. Então, nós somos favoráveis que entre energia térmica, sim, que tenha mais. Inclusive, a energia térmica é uma segurança para o sistema. Está se mostrando agora que ela é fundamental para o sistema. E nós achamos que ela é fundamental para o sistema, sim. Antes que o comitê responda também esse questionamento, o senhor mencionou antes de participação de reunião na secretaria, o senhor fala do Copergs, da CEINFRA? Não, da CEINFRA, na CEINFRA. Na CEINFRA. Sim. Do Copergs? E sempre teve, eu estou ali estou há mais de 6 anos coordenando esse trabalho ali dentro, e sempre teve a participação de todos os presidentes que passaram por ali, né? Todos. Inclusive, o INS já vem com essas discussões e o planejamento no Rio Grande do Sul vem melhorando desde o tempo da presidente Dilma na secretaria. Tá? Que ali começou o problema foi criado esse grupo de atendimento ao Estado do Rio Grande do Sul, que já vem desde os anos de 2000 e pouquinho para cá. O senhor, falando do Copergs, dessas reuniões e desse monitoramento, vocês conseguiriam, logo que foi estabelecida a decisão da medida provisória 579, vocês conseguiram dimensionar o impacto disso, não? Até porque, por ter essa atividade constante, até porque quem não mede não controla, vocês estão medindo, estão controlando e conseguem dimensionar o impacto disso. Nós não discutimos a medida, essa medida veio... As consequências. As consequências não discutimos, e vou dizer mais, ninguém aqui dentro, e nem em lugar nenhum, previa-se que ia se ter um crescimento da ordem de 10%, como foi nesse verão. Ninguém previu isto. Ninguém previu um crescimento tão grande de coisa, já que um crescimento máximo do Rio Grande do Sul era 7%, e era muito maior do que o crescimento do Brasil, que é 4%. Então, você cresce todo ano 4%, 3%, você vai um ano que cresce 10%, ninguém prevê isso. Foi uma surpresa para todo mundo. Lógico, o calor teve sua influência, mas foi também a questão da compra dos eletrodomésticos, do uso intensivo dos equipamentos, que a população teve mais condições de fazer isso, mas ninguém previu. Uma parte vai ter que ser na goela. Só para não perder a oportunidade, eu acho, doutor Botelho, que nós podíamos prever, sim. A presidente da República, no ano passado, ela veio a público para dizer que todos nós teríamos uma diminuição, repasse, naquilo de uma ganha de 2012 que as operadoras tiveram, e que seria dado ao consumidor a possibilidade de uma diminuição do seu custo de energia em 18%. Pronto, aumentou o consumo. Podia prever. Se o custo da energia foi anunciado que diminuiria, obviamente que o sujeito que ouviu isso disse, bom, vai diminuir o custo da minha energia, eu vou comprar mais aparelhos eletrônicos. Seria quase que uma obviedade. Logicamente que na análise técnica não. Na política que eu estou fazendo, eu arrisco em dizer que sim, que poderia ser previsto. Só uma coisa, essa energia está lá. Tá? Por que ela não está dando esses recos agora? A compra dos eletrodomésticos estão lá. Por que ela não deu em março, não deu em outros meses? Porque não teve um calor com uma umidade tão grande que desse a condição das pessoas ter que usar o ar-condicionado de dia, de noite, de tudo quanto foi jeito, todas as condições. Porque ela não está dando. Por que a carga caiu toda lá embaixo? Porque começou o mês de outono.
Não, eu estou dizendo em março. Eu estou dizendo O senhor perguntou por que não 15 de fevereiro para cá. Porque a partir de determinado. Por isso que o horário de verão, ele tem um prazo. Porque senão ele teria um outro prazo. O prazo do horário de verão acabou em março. Porque a partir dali, pelos cálculos dos senhores, aí sempre há uma diminuição de consumo. Então pode voltar ao horário normal. Pelo menos é o que eu ouvi sempre em relação à motivação do encurtamento. Inclusive, é apropriado aproveitar a sua capacidade, doutor Botelho, e saber por que não foi feito racionamento ainda no Brasil. Eu acho que essa aí não vou responder, porque é uma questão que já foi respondida. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, mesmo sem ter previsto, nós prevíamos em torno de 7%, 7 e pouco por cento a carga do Rio Grande do Sul, todos os estudos foram feitos com isso, mas o sistema de transmissão do Estado do Rio Grande do Sul, mesmo com esta carga que deu próximo a 7.000 megawatts, ficou confiável, porque nós tomamos medidas em termos energéticos para segurar a confiabilidade do Estado. O que nós começamos a ver que essa carga ia dar alta já no início de dezembro. Tomamos as providências, fizemos reuniões, fizemos a reunião na CEINFRA, discutimos e tomamos as medidas que deviam ser tomadas para o verão, mesmo sem ter previsto lá em agosto, setembro, que dava essa carga. Mas em dezembro nós já sabíamos que ia dar e tomamos as medidas. Tanto é que não geramos a hidráulica aqui para segurar essa energia, já sabendo que essa carga ia dar alta. É bom porque isso fica enriquecendo aqui, mas é que quando a gente vê o deputado Frederico fazer um contraponto e na fala do senhor, dá a entender que a culpa nesse processo todo é do consumidor. Passa a entender que o consumidor que compra de forma exacerbada, feito ao momento... é uma analogia que se faz, mas fruto a isso, é importante mencionar aqui... Bom, eu vou ouvir o comitê com relação a geração térmica. A geração. É claro que a geração térmica é importante. O nosso sistema é um sistema hidrotérmico. Se a gente só tivesse energia hidráulica, nós teríamos que ter uma capacidade instalada muito maior para garantir a energia necessária, né, demandada pela sociedade. Então, a energia térmica é importante. Agora, não podemos perder de vista que a gente sempre busca a energia mais barata, dado a necessidade de buscar a modicidade tarifária. Eu gostaria de fazer um lembrete. As atas das reuniões do Comitê de Monitoramento estão disponíveis no site do Ministério de Minas e Energia. Então, eu posso falhar a minha memória, né? Então, todo o registro de todas as ações do Comitê são registrados em atas e elas ficam disponíveis, estão todas disponíveis, né? Salvo a última reunião, que ela vai ser aprovada na quarta-feira, a ata, as demais estão todas disponíveis para consulta no site do Ministério. E as atas também do Grupo de Geração de Atendimento do Rio Grande também são disponíveis. No mês de dezembro, como teve aquela reunião, todas as ações propostas em agosto foram executadas. Todas as ações foram cumpridas. E agora, todas as ações cumpridas estão sendo executadas, faltando poucas ações só para ser executadas da reunião que tivemos em dezembro também. Presidente, eu acho que a última pergunta aqui, com relação à redução ainda da medida 579, que agora é repassada de volta ao consumidor, porque até tem um reajuste, e também há isso através dos empréstimos tomados pela CE, também é fruto da maior poder de compra do consumidor gaúcho? Em decorrência da medida provisória 579, agora houve os empréstimos da CE e, por consequência, isso está sendo devolvido, retomado ao valor da tarifa. Isso também deriva do poder de compra da sociedade gaúcha? Eu não acredito que se deriva disso ou daquilo. Eu acredito que da política das pessoas ter dinheiro para comprar os seus equipamentos, seus órgãos. Ou seja, nós temos uma classe mais pobre que, tendo condição de ter melhores condições, ela vai comprar os seus equipamentos, suas condições para ter uma vida melhor. Ou seja, nós temos uma demanda reprimida no país muito grande da população. Então, a população comprou mais eletrodomésticos, comprou mais
refrigeração, geladeiras e ar-condicionado, essas condições, porque teve condições melhor de sobreviver. Não foi a tarifa que baixou, deixou de beijar, porque as pessoas não estão vendo isso, as pessoas estão vendo o bem-estar dela, propriamente dito. Eu acredito que foi isso que aconteceu, e que não foi uma coisa que aconteceu aqui, aconteceu no país inteiro. Tá? Isto que foi a condição melhor de ter condição, de ter condições melhores, que gerou isso. Não foi só abaixar a tarifa que fez as pessoas ir lá e comprar para o doméstico e vai coisa. Eu acho muito difícil uma pessoa baixou a tarifa, eu vou lá e vou comprar. Não foi isso, foi a questão dela mesmo ter uma situação melhor de vida. Como é que o comitê e a ONS vê a questão dos 11 milhões e 200 milhões que recentemente foi feito o empréstimo, foi a busca desse valor, e que na sociedade, na vala comum, as pessoas têm a expectativa que pudesse ser a ampliação da matriz energética, ou em modal, ou que pudesse ampliar, visto os problemas. Como é que vocês veem? Acham que é uma situação de risco, de crise, ou é algo comum do mercado? A necessidade desses recursos são necessários para manter a estabilidade do sistema como um todo. Né? Se eu estou demandando uma geração térmica em função da situação hidrológica desse ano, ela demanda essa geração térmica que é necessária ser coberta, para não se causar um desequilíbrio dentro do setor. Houve essa necessidade desse recurso. Ou ele viria do Tesouro, ou viria por empréstimo. Perfeito. Presidente, encerrando aqui, só fazer uma pergunta, então, ao Ministério Público Estadual, que na fala anterior, eu acho que foi a doutora Carolina e também o senhor Rossano, que havia mencionado que haviam buscado estabelecer um TAC com a CE. E a pergunta que fica é como é que o Ministério Público vê essa indisposição da CE e da PGE em não formalizar esse TAC. Como é que vocês veem isso? Qual a consequência do desdobramento? É uma posição que vem sendo adotada já há algum tempo, não especificamente em relação somente à questão da CE, mas em outros órgãos, né, outras autarquias, outras empresas e órgãos públicos. Para o Ministério Público, evidentemente que isso não é interessante, porque, e nem para o Estado, eu acredito, porque uma medida que não seja um TAC pode ensejar uma ação judicial, o que nós sabemos, né, da dificuldade que às vezes é o trâmite